Apresentação: Israel Pegado. Muito bom dia para você que nos acompanha na rádio CBN Amazônia, ao vivo no estado do Pará e também no Amapá. Estamos começando mais uma edição do Mercado Inteligente neste sábado, dia 19 de março de 2022. Hoje vamos falar do mercado de food trucks, que pode ser um pequeno passo para um empresário iniciante, mas um grande salto ao caminho de um case consistente e de sucesso. O food truck é uma modalidade mais prática que um restaurante fixo, mas que precisa de atenção, pois é uma empresa como outra qualquer. Nele é possível vender hambúrguer, sorvete, pratos finos e até bebidas. Por que investir em food trucks? Como tornar um food truck em um restaurante de sucesso? Esse é o tema de hoje do Mercado Inteligente, que já está no ar, ao vivo até às 11 horas da manhã. CBN Mercado Inteligente. Vamos começar o nosso programa de hoje apresentando os nossos convidados para você. Se quiser participar, você sabe, tem a nossa transmissão ao vivo pelo youtube.com/CBN Amazônia e também pode mandar mensagem pelo nosso número de WhatsApp 91 98814 0073. Bom, Thiago Murilo, empresário, consultor e especialista em food trucks. Bom dia, Thiago. Muito obrigado pela sua participação, sua presença aqui conosco no Mercado Inteligente. Tudo bem? Tudo bem, Israel. Bom dia. Bom dia, Thiago. Muito obrigado. Diga. Pelo convite aí. A gente que agradece a sua gentileza em participar conosco. Participando também, Show. Paulo Vitor Serra, sócio do Grupo ATA. Tudo bom, Paulo? Bom dia, seja bem-vindo. Fala, pessoal. Bom dia. Agradeço o nome do Grupo ATA aí, o convite e a lembrança da nossa empresa participar esse papo bacana aí com vocês. Obrigado, Paulo. A gente que agradece, a gente sabe que você iria viajar, né? Segurou um pouquinho a viagem, valeu. A gente agradece A gente agradece muito a sua gentileza. Thiago, eu queria começar com você, que é um consultor, um especialista na área, explicar pra gente, conceituar como é que começou essa coisa de food truck aqui no Brasil, como é que surgiu, que tipo de negócio é esse? Food truck mesmo chegou no Brasil por volta aqui de 2014, 15. Chegou na Grande São Paulo, capital. Depois veio vindo para o interior, foi esparramando. Hoje o Brasil todo tem food truck, esse termo, né? Mas trailer, eu trabalhava lá em 2010, em trailer desde 1990 para trás. Hein? Uhum. Chegou em 2015. Quando veio o food truck, o que é o food truck? É o motorizado, é no caminhão, na Kombi, né, na van. E aí o pessoal, poxa, eu quero, a Ana Maria fazendo programa, né, falando, os canais todos de televisão falando de food truck, foi muito bacana, muita matéria jornalística, e aí bombou. Só que quem não tinha lá 100, 200 mil ou mais, comprava o trailer. E foi onde eu estava bem posicionado, sem esperar, porque eu não sabia que ia ter essa explosão, mas foi show de bola. Fizemos bastante sucesso, crescemos bastante nessa época, durou ali até 2017, aproximadamente, bombando mesmo de vender trailer, e o pessoal comprando, cara, muito legal. Inclusive, o pessoal falava que era crise, né, no Brasil, então vendeu muito, cara. O pessoal era mandado embora, a gente aí de 10 anos de empresa sendo mandado embora, e a gente vendendo bastante food truck aí. Conheci o Brasil todo. Maravilha, muito legal. Agora eu queria saber do Paulo Vitor. Como é que vocês começaram, Paulo? Como é que surgiu essa ideia, a iniciativa? Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente. Cara, vamos lá. Essa questão aí do food truck, ela é muito bacana, né? Porque é o famoso restaurante sobre rodas. A gente começou num carrinho, nem foi na época do food truck. Eu e meu sócio, hoje eu tenho 2 sócios, mas o sócio fundador junto aí foi o Lucas. E a gente começou, cara, na frente de faculdade, né? Na época, um fazia fácil, o outro Cesupa. E aí, nos intervalos, a gente começou num carrinho pequeno, estilo Hot do Cícero, aí acho que todo mundo conhece. A gente começou desse tamaninho. E, posteriormente, foi guardando o dinheirinho, foi aumentando as vendas, atraindo os clientes, fidelizando o pessoal. E aí foi que começou a modinha aí do food truck, né? Por volta de 2013, 2014. Os circuitos aí em Belém, que começaram a ficar com toda a moda de São Paulo. E aí, cara, a gente começou a participar de todos os circuitos. Tinha algo em Castanhal, tinha algo em Ananindeua, tinha evento na Praça Batista Campos. Pessoal do Sebrae aí, em nome do nosso grande amigo Rubens, foi um cara extremamente apoiador. A gente participou no início de várias consultorias também com o pessoal do Sebrae, porque realmente
eu vinha do ramo do direito, né? E meu sócio era do ramo de administração, mas a gente não tinha prática, não tinha família empreendedora. Então, a gente foi pegando o que era gratuito inicialmente, né? E aí foi que, graças a Deus, veio a questão dos food trucks, tinha todo o apoio na época da prefeitura, porque mesmo que não tivesse a legislação, por volta de 2014, 2015, mas a prefeitura apoiava, autorizava o fechamento de algumas ruas nos sábados e nos domingos, para apoiar essa classe empreendedora, né, que estava movimentando o mercado. Afinal, a gente precisava se regularizar de alguma forma também. A questão do MEI foi muito importante, na época que o Sebrae estava apoiando, fazendo abertura gratuita, de forma imediata e tudo. Então, assim, a gente passou para o food truck, e realmente a época do food truck foi quando a gente começou a fidelizar os clientes e enxergar um futuro nessa parte de food service aqui em Belém, que de fato era um nicho muito fechado. Ou você tinha McDonald's, que eram os grandes, né? Mas a parte da hamburgueria artesanal ainda era muito carente aqui em Belém. E aí a gente foi começando, realmente foi aumentando as vendas, analisando as possibilidades de ponto fixo, né, que veio no futuro. Mas realmente o food truck ele foi a porta de entrada assim, para a gente conseguir estar nos vários lugares onde a gente conseguiria chegar nos clientes. A gente começou na frente de festa, né? Domingo à noite, 7 horas da noite, a gente estava na frente da igreja de Santo Antônio, aqui em Belém, que realmente foi um público que ajudou muito a gente a crescer, ajudou a divulgar o nosso marketing. A gente não tinha apoio financeiro para marketing, a gente não tinha capital para marketing nessa época, então o boca a boca foi o melhor marketing para a gente, e a gente estava em todos os lugares, cara. A gente estava na frente da igreja, a gente estava na frente da festa, a gente estava na orla, a gente estava no itinerante, 5 horas da tarde na frente da faculdade, e foi aí que a gente foi conseguindo todos os públicos. Hoje eu posso dizer que o Ateli tem do público A ao D, e a gente tem o público de 10, 15 anos até o público de 50, 60 anos. Legal, muito bom. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui, o primeiro do Mercado Inteligente. O nosso papo vai até às 11 horas da manhã com o Thiago Murilo e o Paulo Vitor Serra. CBN, Mercado Inteligente. CBN, Mercado Inteligente. 10 horas, 21 minutos, de volta com o Mercado Inteligente com o Thiago Murilo, empresário, consultor e especialista em food trucks, e também o Paulo Vitor Serra, sócio do Grupo ATA. Thiago, o Paulo mencionou 2 aspectos que eu acho interessantes. Queria ouvi-lo a respeito também. Legislação e formalização. Como é que você observa esse cenário no mercado de food trucks atualmente? Já foi muito mais fácil, né? Muito mais simples. Antes de 2015, quando não houve, né, a explosão, quando não tinha a explosão, você conseguia, você nem precisava pedir nada para ninguém, muitas vezes. Quando não, você ia na vigilância sanitária e conseguia. Claro, eu estou falando da minha cidade, né? É uma das grandes cidades aqui do estado de São Paulo, mas em São Paulo capital, como já é mais antiga, maior, então lá já tinha organização, mesmo não tendo a explosão dos food trucks. Somos vistos ainda, né, como ambulantes. Então a gente segue essa mesma regra dos ambulantes. Porém, depois da explosão aí dos food trucks, depois de 2015, e aí as prefeituras começaram a ter, né, que se organizar. Por exemplo, se a gente vai para um litoral, todo mundo quer ir para o litoral ganhar dinheiro na época da temporada. E aí o litoral não vai dar conta, vai ter mais vendedor do que gente para curtir a praia, né, do que consumidor. Então a prefeitura controla. Basicamente funciona assim, cada cidade tem lá suas regras, suas recomendações, entendeu? Aqui na minha cidade, por ser uma grande cidade, ainda está tranquilo. Ela aceita qualquer pessoa, pode chegar, basicamente, vai lá, pede autorização, mas já consegue na hora, entendeu? Tem uma ajuda do pessoal da prefeitura mesmo, dos órgãos de fiscalização. Eles só proíbem o centro, que seria a nossa praia aqui, né? Vamos dizer, o melhor lugar, e alguns eventos, quando eles fazem em áreas externas, por exemplo, no Parque de Exposições. Se for um evento da prefeitura, a prefeitura deixa ali na melhor área, vamos dizer assim, né? Bem na entrada do evento, quem chamou ali, né? Quem se inscreveu antes, entendeu? Então, pessoal, esses ambulantes, né, sejam lá
produtos não alimentícios ou o próprio alimento, eles têm autorização para trabalhar ali na porta do evento da prefeitura. Se for evento particular, a prefeitura não interfere, pode trabalhar à vontade, quem chegar primeiro ganha. Tiago, só para familiarizar o nosso ouvinte que nos acompanha no Mercado Inteligente, você fala de qual cidade de São Paulo? Sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Ribeirão Preto, maravilha, já entrevistamos outras pessoas de Ribeirão Preto aqui. Agora, Tiago, eu queria que você pontuasse a questão da formalização. É necessário hoje, vocês trabalham nesse sentido, vocês buscam incentivar que haja no mercado de food trucks essa formalização, essa legalização? Ela é uma tendência e eu acho válida, nem sempre justa, né? Então, às vezes, ou quem tem mais dinheiro, ou quem tem mais amizade política, sai na frente. Mas é aquilo que eu falei, se for muito desorganizado, e aí um quer atropelar o outro, né? Um quer passar por cima do outro. Então, eu acho ela válida, sim, é legal legalizar, né? Organizar, mas tem prefeituras que estão começando a querer ajudar, por exemplo, às vezes o morador em volta de uma praça que não gosta daquilo e aí ele conhece alguém de dentro da prefeitura, então a prefeitura, ao invés de formalizar o negócio, ela está dificultando. Isso não é só na minha cidade, em todo o Brasil a gente vê isso acontecer. Então, eu incentivo sim, né, quem for trabalhar direitinho em todas as hipóteses, seja na autorização da prefeitura quanto todo o trajeto, né, a escolha do trailer, a escolha do veículo, o tratamento, né, com os alimentos. Então, de modo geral, recomendo. Mas está indo um pouco para o viés político aí, dificultando. Então, toda cidade que começa a ter a lei do food truck, né, que aí sim ela é uma lei nova, ela é voltada para o alimento e não só para ambulante de modo geral, ela é específica, né, para alimento, e aí acaba às vezes atrapalhando um pouco, mas com jeito o pessoal consegue sim. Agora, Paulo Vitor, o Thiago mencionou, né, que ainda há uma visão de ambulantes, só que o ATA já está num passo à frente, né, já com espaços físicos, expandindo a rede. Como é que foi esse processo de crescimento para vocês? Conta pra gente. Então, período de 2014, 2016, a gente tentou utilizar em um capital próprio, 100% advindo do food truck, para abrir nosso primeiro ponto físico, né? A gente abriu, fez toda a análise de mercado, questão do ponto. Inicialmente, a gente teve o apoio da família de um dos sócios, para a gente instalar nossa primeira loja lá. E aí, cara, a gente sempre visou a expansão. Belém realmente era uma cidade muito carente. Eu acredito que até hoje a gente é bem carente de diversidade de restaurantes bons. Tá? A gente tem aqueles específicos hoje, se você pensar na noite, você tem poucos, diferente de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, cidades maiores que a gente tem uma diversidade. Então, cara, a gente entendeu que o mercado de Belém, ele era carente e a gente tinha como iniciar essa expansão por aqui. Foi aí que a gente foi dando o primeiro passo, no primeiro ponto físico, e paralelamente trabalhando com o food truck, até porque o food truck, querendo ou não, é uma operação enxuta, é uma operação barata, como o colega bem colocou aí a questão, você trabalhando de forma regular, com seu trailer de forma regular, a parte trabalhista de forma regular, tudo flui. Então você consegue ter várias entradas em vários lugares. Hoje a gente, mesmo com 18 operações aí do grupo, a gente ainda trabalha com food truck, tá? Hoje mesmo vai ter um evento aqui em Belém, a gente tem uma parceria muito forte com as empresas de evento aqui de Belém, porque eles estão com a gente já nessa carreira aí de 10 anos, que tem a história do ATA. Então, paralelamente às nossas operações, a gente continua funcionando o food truck. Por conta da operação ser enxuta, da operação ser barata, os insumos já estarem ali, a gente tem produção própria, isso daí eu posso falar um pouco mais lá na frente. Então, assim, a gente foi pensando nesse mercado de Belém para expansão. Atualmente a gente tem 12 operações de hamburgueria, 2 de pizzaria e uma de steakhouse aqui que fazem parte do grupo ATA. E realmente hoje a gente consegue estar em todas as regiões de Belém. Eu consigo atender o cliente da Marambaia, eu consigo atender o cliente da Batista Campos, eu consigo atender o cliente da Doca, consigo atender o cliente da Augusto Montenegro. E foi efetivamente pensando nesse processo aí de expansão que a gente deu início ao processo de franqueamento, né, da empresa. Em 2018, a gente iniciou nosso processo de franqueamento.
com uma grande empresa de consultoria de São Paulo. E, cara, foi aí que o negócio fluiu efetivamente. A gente conseguiu atingir alguns patamares como loja fora do estado, primeira hamburgueria genuinamente brasileira na Europa. Hoje nós temos 2 operações em Portugal. E, assim, pós-pandemia, né, cara, a gente está indo com tudo para dobrar as operações. Maravilha, que legal. Bom, você acompanhando o Mercado Inteligente ao vivo no nosso canal no YouTube, youtube.com/CBN Amazônia, pode mandar perguntas lá pelo chat, tanto para o Thiago Murilo como também para o Paulo Vitor Serra. Estamos falando de food trucks. Você que pensa em empreender nessa área, você que tem vontade de abrir o seu próprio negócio, tem alguma dúvida, quer saber alguma dica com eles, com o Thiago Murilo e com o Paulo Vitor Serra, manda aqui para a gente no nosso canal do YouTube, youtube.com/CBN Amazônia. Também pode mandar, você que está ouvindo no Dial, você que está acompanhando pelo aplicativo, pode mandar pergunta também pelo nosso número de WhatsApp, 91, o DDD de Belém, 98814-0073. Já voltamos com o Mercado Inteligente, logo depois do Repórter CBN, ao vivo para os estados do Pará e Amapá. De volta com o Mercado Inteligente, ao vivo na CBN Amazônia para o estado do Pará, 102,3 FM, e Amapá, 93,3 FM, também pelos aplicativos no YouTube, youtube.com/CBN Amazônia, os perfis no Instagram, @cbn.belém, @cbnmacapá, e também no Twitter, CBN Amazônia Bel. Estamos falando sobre o mercado de food trucks, conversando com o Thiago Murilo e também com o Paulo Vitor Serra. Agora, Thiago, eu queria saber de você, onde é que a operação exige maior cuidado? Entre aspas, na cozinha, a manipulação de alimentos? Como é que você avalia o operacional do food truck? A manipulação de alimentos, ela tem que ser bem rigorosa, né? Não pode errar. Porém, os alimentos industrializados, né, ou esses, por exemplo, a lata de milho que já foi, né, ele é enlatado, então o cuidado não precisa ser tão rigoroso quanto se fosse o in natura, né? Mas, via de regra, siga aí as normas, né? Faça o curso da vigilância sanitária, porque ele vai ensinar tudo para você, tudo que você precisa saber para ter esse tratamento adequado com o alimento. É o mais rigoroso, sim. O restante é saber lidar com pessoas, né? Gostar de lidar com o público, saber receber críticas, né? Sugestões. O próprio cliente te ajuda muito. Thiago, para quem está ouvindo a gente, de repente tem interesse de montar o seu food truck, qual é o passo a passo? Como é que monta um food truck? O que você precisa ter em mente? Que equipamentos você precisa? Que insumos você precisa? De repente um capital inicial? Conta para a gente um pouquinho desse processo. Excelente pergunta. Inclusive, o capital inicial, antes da pandemia, ele era muito menor do que é hoje, tá? Quase que dobrou, né? Os valores, seguindo aí a tendência do alimento, combustível e outros produtos aí, né, que aumentaram mesmo, quase que dobraram. Mas eu tenho um guia que chama Guia do Food Truck Completo, que ele ajuda, ele é o passo a passo completo para respondendo essas dúvidas suas. Mas, resumindo aqui para você, primeiro passo é você decidir qual alimento você vai trabalhar, porque é dele que vai vir o veículo. Entendeu? Se você comprar um veículo faltando equipamento ou menor, aí não resolve. Então, sua primeira coisa, o que eu vou trabalhar? Eu vou vender hot dog. Então, você precisa de um trailer voltado para hot dog. Mas no futuro eu quero pôr lanche. Então, pega um trailer com chapa de lanche também. Entendeu? E aí você vai conseguir ver. São 2 pessoas, por exemplo, para hot dog, uma pessoa de repente dá conta. Mais uma no caixa, um trailer pequeno. Se for pôr lanche e o negócio bombar, ter uma pessoa fazendo hot dog e uma lanche, uma no caixa, já é o trailer 3x2. Isso tudo eu explico no guia, bem bacana. Outra coisa legal é a escolha do ponto. Então, já fundamental, você escolheu o alimento, escolheu o veículo, vamos escolher o ponto. Mas também há controvérsias, eu falo isso no guia. Você pode, por exemplo, primeiro escolher o ponto. Thiago, eu estou vendo ali no bairro, tem a necessidade de hot dog, não tem ninguém vendendo, então isso já é um ponto positivo para você. Você ir no meio de lugares ali, por exemplo, numa rodovia, numa avenida, que já tem ali 3, 4 hot dogs, de repente vale a pena você chegar com um produto diferente. Então, a escolha do ponto, ela é fundamental também, são os pilares que a gente trata ali no guia. A escolha do ponto, a escolha do veículo, a escolha do alimento e aí, por final, a autorização da prefeitura, que não é o mais importante. Você pode trabalhar na área particular, por exemplo. Então, a prefeitura vai autorizar, porque aí as regras são outras, mas justamente pelas regras serem outras, a gente explica também como que funciona mais ou menos, né, em cada região, que cada cidade define suas regras de fato.
mas uma média do que a gente já viu, a gente comenta ali no guia para a pessoa estar bem preparada mesmo para o negócio. Queria ouvir o Paulo Vitor também sobre essa questão. Cozinha, cuidado com os alimentos é o essencial da operação, Paulo? Paulo Vitor? Então, Opa, estou lhe ouvindo. Então, essa parte realmente ela é extremamente importante, porque quando a gente sai da operação amadora, né, as coisas mudam um pouquinho. Aqui em Belém, hoje, a gente tem uma equipe que eu digo que a gente subiu de patamar na nossa equipe de fiscalização da vigilância sanitária. Tá? A gente tem uma fiscalização muito correta, muito honesta. Acabou aquela autoridade no sentido de, eu vou aparecer lá na tua loja, vou encerrar tua operação porque tem alguma coisa errada. Não. É uma equipe muito, muito cuidadosa, mas quando você trabalha com grandes restaurantes, você tem que se adequar. Então, a questão que o Thiago falou, um enlatado, alguma coisa do tipo, hoje tudo mudou. Se você abre um enlatado hoje para colocar na sua operação de comida, você tem que colocar, por exemplo, a sua etiqueta lá. Aquele alimento ele passa a ser responsabilidade sua, independente de quem o fabricou. Então, realmente, a operação alimentícia ela é muito cuidadosa. Hoje, quando a gente vai escolher um franqueado, a gente tenta conversar e fazer essa pessoa entender que trabalhar com alimento não é simplesmente trabalhar com um serviço, né? Você está trabalhando com a vida. Então, tem que ter todo cuidado na manipulação. Hoje você tem que ter uma equipe de nutrição dentro da sua empresa. Você tem que estar regularizado nos órgãos de agricultura, porque você está trabalhando com manipulação de alimentos, então esse cuidado é muito importante. A questão do food truck, a gente tem a legislação aqui de Belém, então ela ainda é muito branda com relação à manipulação de alimentos. Então você tem que ter o básico, você tem que ter um lugar de armazenamento, você tem que ter um prazo de utilização que não pode passar de 48 horas, por exemplo. Então, para o food truck realmente é algo bem mais tranquilo, porque você vai, compra o produto, manipula, faz a operação e depois estoca ele, no máximo vai usar no dia seguinte. Então, assim, existem grandes diferenças entre a manipulação do restaurante e a manipulação do food truck. Agora, houve um momento da fala do Thiago, Paulo, que ele falou sobre ponto, né, como coisa importante. E você anteriormente chegou a mencionar que o ATA praticamente atende todos os bairros aqui de Belém, por exemplo. Como foi para vocês essa seleção de novos pontos na hora da ampliação? Como distribuir a rede aqui na capital paraense? Como foi? Realmente a gente usou um mapeamento da própria consultoria que a gente fez. A empresa que deu a consultoria do ATA foi a mesma que franqueou o McDonald's e Burger King aqui no Brasil. Então a gente fez um investimento bem alto para ser algo bem específico e dar aquele tiro certo, né? Então a gente fez um mapeamento realmente na questão da população, a população de 10 a 50 anos que costumam sair à noite, a população de homem, mulher que costumam utilizar a parte do food service. Então assim, a gente foi mapeando realmente aquele público específico, de acordo com o bairro, de acordo com a região de Belém, para ver até quantas lojas atendiam, quantas pessoas eu conseguiria atender naquela loja. Essa questão que o Thiago falou do ponto, cara, é extremamente importante. Às vezes a gente quer ter um ponto 10 metros um do outro, que a diferença de preço é de R$5.000, R$3.000. E às vezes a gente quer baratear, achar que não, vou pagar um pouco mais barato aqui, é próximo um do outro, mas, cara, tem muita diferença, realmente. A escolha do ponto é um elemento essencial para o sucesso do negócio. Desde pontos de shopping, não só de Belém, mas como de fora de Belém. Tem um mês que a gente... tem 15 dias que a gente inaugurou 2 lojas em Fortaleza. Então, assim, o mapeamento da localidade onde você vai abrir aquela loja é de extrema importância. Às vezes você está abrindo num bairro que é puro industrial. Então, assim, o pessoal passa o dia trabalhando e à noite, às vezes, não costuma comer na rua, pedir comida da rua, um delivery, alguma coisa do tipo. Então, tem que mapear um bairro que é populoso, num bairro que realmente tem residências, que tem famílias. Tudo isso tem que ser analisado para abertura. Uhum. Thiago, aqui em Belém é muito forte essa coisa do comer fora, comer na rua e tudo mais. Aí em Ribeirão Preto, São Paulo também é um hábito. Isso ajuda, facilita esse tipo de negócio?
não pude rodar todos os bairros, né? Mas a parte que eu conheci, mais perto do centro, aí eu achei muito legal, porque tem bairros, aparentemente um bairro mais antigo, vamos dizer, quase que uma comunidade, assim, com um carrinho do lado do outro, muito bacana, a maioria deles bem movimentado, às vezes até com mais de 10 pessoas, né, na fila. Então eu achei muito legal, basicamente é igual aqui. Só que Belém, a capital, é um pouco mais agitado, né? Aqui é interior, é um pouquinho mais tranquilo, mas tem os bairros que tem mais food trucks e tem um bairro que é mais tranquilo, você não vê tanto comida de rua, não. Mas na comunidade, assim, nos bairros mais humildes, né, o bairro mais comum, você encontra, né, basicamente nas avenidas, assim, é muito legal, é igual aí. Eu queria, Thiago, que você, como especialista, para quem está ouvindo a gente e tem interesse no ramo, falasse um pouquinho mais dos tipos de equipamento, né? Você falou que tem o 3x2, tem um para hot. Quais são os tipos de equipamentos que existem? Se a pessoa tem, né, condições de repente, fazer uma escolha, investir em algo um pouco maior. Quais são? Há uma variedade nesse setor? Sim, sim, há uma boa variedade. Qualquer alimento que a pessoa quiser vender dentro de um trailer ou de um food truck, ela consegue trabalhar tranquilamente, tá? A gente monta e adapta para ela do jeito que ela precisar. O Detran está começando a pôr rédeas, vamos dizer assim, na parte externa, tá? Então, trailer principalmente, food truck já, desde quando começou, ele só apertou um pouquinho mais, mas o trailer já é mais rigoroso. Mas do lado de dentro, a pessoa pode usar a criatividade do jeito que ela quiser, a gente coloca a iluminação que ela precisar, a gente coloca os equipamentos que ela precisar. Um trailer que eu levei aí em Capitão Poço, foi aí pertinho de vocês, Sim. Era para sorvete, com a máquina de 250 quilos, um trailer pesado, bem bonito, com cantos arredondados. Então a pessoa pode usar a criatividade dela à vontade, dentro, principalmente. Por fora, tem que manter um pouco das regras e dos limites. Mas pia, caixa d'água, reservatório de água suja, uma tendência que eu vejo assim para ajudar tanto o trabalhador quanto às vezes o cliente, seria legal a pessoa pensar, né, começar a pensar que encarece um tanto bom, mas em banheiro, por exemplo, se quiser colocar banheiro, né, na área externa ali do food truck para não interferir a parte da vigilância sanitária, pode, é um diferencial e um conforto, dependendo de onde a pessoa for trabalhar, entendeu? Isso tudo, até o próprio cliente, ele pensa, né? Ele fala, poxa, eu vou lá, mas é afastado, não tem um banheiro, nada. Mas, às vezes, nesse cantinho afastado, dá para pôr uma banda, né? Tocar um samba, alguma coisa, um sertanejo, aqui o pessoal gosta muito. Uhum. Então, seriam esses diferenciais. Por dentro, poxa vida, quanto mais a pessoa investe, mais bonito e confortável fica. E tem as linhas mais em conta, que é, basicamente, abrir a janela e atender, né? Não tem tanto conforto assim, mas é prateleira, mesmo uma coisa mais básica. Mas daí para frente, como eu disse, com iluminação, com decoração. Teve trailer que a gente fez aqui com um adesivo do lado de dentro, sabe? Que é um pouco fora do normal, o pessoal fazia, até pelo investimento. Ficou coisa mais linda, as paredes todas envelopadas. Então, você tendo aí, de repente, um designer ou um arquiteto de interiores, né? Alguém que cuida de interior aí, faz um trabalho muito bacana e sai trailers nível, vamos dizer, McDonald's mesmo. Só que o investimento é maior. Legal. Temos participações aqui no nosso chat no YouTube, o Rômulo Pinheiro dizendo que está na escuta, o Alex Leidner, perdão pela pronúncia equivocada. Bom dia a todos. Grande Thiago, grande mestre, eu comprei o guia do Thiago e hoje tenho meu trailer e trabalho a todo vapor. A Bianca Maia mandando pergunta aqui para o Paulo Vitor. Gostaria de saber do Paulo, como faço para ser uma franqueada? Vocês fazem no modelo de food truck, Paulo? Então, atualmente a gente tem 3 modelos de loja, né? Projeto de shopping, projeto de street, que é a loja de rua mesmo, e o projeto de quiosque, né? Que pode se basear aí também no food truck. A gente tem esses três modelos de loja que a gente consegue atender e alocar em qualquer cidade. Mas a gente tem sim, ela pode procurar a gente no nosso Instagram, no nosso site, fazer o cadastro dela que a gente entra em contato. Temos sim as 3 operações aí para a franquia. Aí o Paulo respondendo a pergunta da Bianca Maia. Tem mais um, Paulo. O Álvaro Couto. Quais mercados o Grupo ATA tem interesse em buscar franqueados, Paulo Vitor? Então, hoje a gente está no processo reverso aí do que todo mundo vai atrás. A gente acredita muito aqui na região norte, na região nordeste. Então, realmente, hoje a gente está focado na área ali de Manaus, Macapá, São Luís, Natal e Recife. A gente está deixando o mercado aí do sul e sudeste
para um passo mais à frente. A gente quer povoar aqui essa nossa região, que está muito mais carente do que o Sudeste, para depois disso a gente chegar lá. A gente tem algumas propostas boas para essa área de São Paulo, mas tem muito grupo de investidores, são pessoas que, a princípio, não atendem o perfil que a gente quer, né? A gente quer o sócio operador, aquele cara que vai para cima, e tem mais a ver com a história do ATA aí. Legal, a gente vai fazer o último intervalo aqui do nosso Mercado Inteligente, hoje com o Thiago Murilo e também com o Paulo Vitor Serra. Já voltamos logo depois do comercial. De volta com o Mercado Inteligente, hoje falando do mercado de food trucks, com o Thiago Murilo, empresário, consultor e especialista em food trucks, e também o Paulo Vitor Serra, sócio do grupo ATA. Thiago Murilo, tem uma pergunta aqui de um ouvinte para você, ele se identifica como Júnior, e ele diz o seguinte: bom dia, tenho um trailer e queria colocar em um lugar parado. Quais órgãos eu preciso ir para me regularizar? É a pergunta do Júnior. E também seria bom você explicar, Thiago, a diferença entre colocar em lugar público e lugar privado, né? Legal. Júnior, quando você compra um trailer, ou se você já tiver um trailer e quiser trabalhar legalmente, né, com a prefeitura, depende muito da sua cidade, tá? Então, o ideal é você ir lá na prefeitura ou no órgão que fiscaliza para a prefeitura e perguntar quais as documentações, né, o que você precisa fazer. Geralmente eles vão pedir documento do veículo, vai pedir seus documentos pessoais, a vigilância sanitária pode fazer uma visita na sua casa ou somente no seu trailer, depende. Aqui na minha cidade eles estão fazendo nos dois, tá? Então eles vão na sua casa, ver onde você prepara o alimento e depois onde você vende o alimento. Mas basicamente é isso, eles vão te perguntar, né, te pedir documentação mesmo, tanto do veículo quanto do sua pessoal, tá? E endereço. Uhum. E perguntando qual foi a pergunta que você fez sobre área particular, né? É particular e pública, né? As diferenças, como é que é? A diferença, justamente. É assim, na área pública, cara, sendo um trailer, né, um food truck, o rigor é bem menor, sabe? A cobrança, assim, da prefeitura, dos órgãos, são bem menores. Até mesmo em algumas cidades o bombeiro, né, pede para fazer, na São Paulo, capital, você tem que ter também um alvará do bombeiro, e o rigor, né, a cobrança é menor. Geralmente. Sim. Bom, Paulo Vitor, no caso da expansão do Grupo ATA para Fortaleza e Portugal também, são unidades próprias ou são unidades de franqueados? Fortaleza nós temos 2 franquias e Portugal são 2 próprias. Uhum. A gente costuma, primeiramente, sempre instalar uma própria, né, para analisar o mercado, verificar a concorrência e ter aquela noção de localização, de público. Então a gente sempre costuma trabalhar primeiro uma unidade própria. Já Fortaleza a gente iniciou o contrato, como a gente já tinha algumas informações de lá, a gente já iniciou com 2 unidades próprias, que inclusive é um franqueado que já tem aí mais de 4 lojas com a gente. Uhum. E por que essa escolha especificamente por Portugal, Paulo? Vocês fizeram algum tipo de estudo, análise? Então, um dos sócios do grupo começou a frequentar, né, uma das cidades lá, que na época era Coimbra, que foi a nossa primeira cidade, a primeira loja que a gente abriu foi em Coimbra, e ele começou a frequentar por motivos pessoais e tudo, e começou a fazer análise de mercado. Pelo fato dele estar passando seus 40, 60 dias, começou a analisar o mercado. Coimbra, a gente está falando de uma cidade universitária. 80%, 90% universitária, ela vive em função da faculdade de Coimbra. Uhum. A gente consegue analisar isso, inclusive, no movimento semanal e aos finais de semana. Então, ele começou a fazer essa análise de mercado, que durou mais ou menos uns 6 meses. E a gente falou, cara, é o momento, tem público, tem espaço, e metemos a cara. Ele foi para lá, hoje ele toma conta das nossas lojas de lá, ele mora lá, e conseguimos dominar o mercado. Hoje nós somos o restaurante mais bem avaliado do TripAdvisor, isso é muito importante a gente relatar. Foi um trabalho aí de 3 anos, tá? Nós somos o restaurante lá de Coimbra mais bem avaliado, nós somos em primeiro lugar. Que legal. Então isso aí torna a marca muito mais forte, muito mais consolidada lá no mercado. E demos início também ao processo de franqueamento lá em Portugal desde o ano passado. Tem algumas leads aí já encaminhadas, mas a gente tem todo o cuidado, por ser outro país, por serem outras leis. Existia a burocracia portuguesa, que ela é bem diferente da burocracia brasileira. O português, ele é aquele cara que tem que fazer tudo certinho,
não tem meias palavras, é bem diferente daqui. Lá você não recebe uma notificação lá, se você estiver fora irregular, a loja encerra e retorna quando você regularizar. Então, tem a burocracia de cada lugar, mas aí o projeto mesmo foi essas idas dos meus sócios aí a passeio lá, e a gente analisou o mercado e demos início ao processo de abertura de loja. O olhar sempre atento do empreendedor a oportunidades de negócio. Thiago, caiu um pouquinho a ligação quando você estava falando da diferença, né, do público e privado. Você chegou a falar um pouco do lugar público, mas não chegou a falar do privado, não deu tempo porque caiu, mas agora tudo ok. Sim, peço desculpa, Não, o pessoal que tá me isso. ligando Que e a gente vai fazer um hambúrguer hoje à noite, artesanal, bem gostoso. Opa! Mas vamos lá. Então, na área particular, o rigor é bem maior. Aí o bombeiro já vai entrar, mesmo que seja só para colocar um extintor, conforme o tamanho, mesmo que você abrir só uma portinha na calçada, né, e não receber pessoas, você tem regras a seguirem e geralmente a vigilância sanitária, por exemplo, ela aumenta muito o rigor, né, e a cobrança. Então você tem que fazer tudo azulejado, sabe? Tem toda um aparato que você tem que ter muito maior. E caso você for receber pessoas mesmo, né, na sua área ali, no seu espaço, você tem que ter banheiros. Algumas cidades, mesmo aqui no interior paulista, elas irrelevam, né, a ideia de ter 2 banheiros, sabe que a pessoa está empreendendo, está lutando, então um banheiro só já está de bom tamanho, um banheiro para o público, tá? Mas o ideal é você ter 2, masculino e feminino, para atender, né, a família toda, de modo geral, cada um no seu banheiro. Essa é a maior cobrança, tá? A do banheiro, ela acaba sendo, eles acabam sendo, você pode fechar, por exemplo, né, por não ter banheiro, então toma cuidado. O restante é hidrante, né? Hidrante é para prédios maiores aí de 500 metros quadrados, se não me engano, acredito que também pode depender da região. Mas para lanchonete pequena, assim, extintores, aí é o bombeiro. Então não sai comprando extintor antes de falar com o bombeiro, antes deles virem fazer a vistoria. Os mais importantes são esses. E a cozinha está impecável, né? Não pode ter risco de acidente, de trabalho, nada. E também nada que caia ali, que corra o risco de cair uma pintura, alguma coisa, algum pedaço de pano cair dentro do alimento, sabe? Então eles são muito rigorosos a isso. Já no trailer, tem algumas regras, uma que eu posso falar assim, que eu vejo muito trailer errado, mas a vigilância sanitária, ela é um órgão que cada cidade e cada pessoa aumenta ou diminui o seu rigor na cobrança, tá? Mas janela em cima de chapa, de fritadeira, tomem muito cuidado quem for trabalhar na rua, porque é uma falha assim pequena, mas pode te exigir que você faça uma pequena reforma ali no seu trailer. Geralmente a pessoa fala assim, eu vou fechar tal, mas você acaba se colocando em risco, aí a vigilância sanitária faz uma visita de surpresa, te pega com a janela aberta lá, então eu não recomendo muito, né, mas toma cuidado com isso. O restante, cara, é balcão de inox, um inox acima do balcão, geralmente 20 centímetros já ajuda, se puder ir até o teto, melhor. São pequenos detalhes, assim. Quem tiver dúvida pode contar comigo, tá? Eu respondo pelo Instagram ou pelo próprio YouTube também, tem o canal, mais de 20 mil pessoas inscritas lá no canal e eu tenho o maior prazer de responder, é um assunto que eu adoro conversar sobre isso. Viaja o Brasil todo, Thiago? Viajo o Brasil todo entregando o trailer, é basicamente a realização de um sonho. Agora eu já estou me programando para a gente viajar o mundo mostrando trailers e food trucks pelo mundo. Maravilha. Bom, eu queria agradecer aos nossos convidados, Paulo Vitor Serra, sócio do Grupo ATA. Muito obrigado, amigo, pela gentileza de conversar com a gente hoje. Pô, meu amigo, podem contar comigo aí sempre. A gente está sempre apoiando essa classe aí empreendedora. A gente sabe que tem o discurso de empreender no Brasil não é fácil e realmente está cada vez mais difícil. Mas o mercado está bem aberto. Aquelas pessoas que persistem, que resistem, né? A questão da resiliência é muito importante aí nesse momento, principalmente para os que superaram esse período de pandemia. Diga-se de passagem, aí o ATA deixa aqui o recado, a gente não desligou nenhum funcionário na pandemia, a gente não encerrou nenhuma operação na pandemia. E assim, cara, é aquele esforço diário, realmente trabalhar o mercado que tem público, está muito aberto ainda, tem que estar inovando, tem que estar renovando. E quem quiser, repito, quem quiser ser franqueado ATA, é só procurar a gente nas redes sociais, aí é o nosso site, que em 2022 a gente vai dobrar o número de lojas, se Deus quiser. Maravilha, Paulo, um ótimo final de semana para você, uma boa viagem, muito sucesso aí para o Grupo ATA também. Brigadão. Obrigado, pessoal. Bom dia aí.
Bom dia para você. Thiago Murilo, empresário, consultor, especialista em food trucks. Thiago, muito obrigado pela gentileza de conversar com a gente nessa manhã de sábado, meu amigo. Israel, agradeço a você, a todos da Rádio CBN, o contato do Pedro. Um abraço para todos vocês, todos de Belém e da Amazônia também, é um lugar que eu quero visitar. Eu queria só fazer uma pequena observação, um segundinho. Tem tempo, quem estiver procurando uma oportunidade, tá, de empreender e não tem aí 5, 10, 20, 30 mil, fala comigo que eu vou estar lançando agora essa semana uma possibilidade de hot dog, foi de onde eu vim, tá, vendendo hot dog, só que no meu tempo era mais fácil, 4, 5 mil você comprava um trailerzinho. Hoje nem isso, nem um trailerzinho velho é difícil você encontrar, principalmente nas grandes cidades. Então, no interior aí do Nordeste todo também é difícil achar um Repórter CBN. Sábado, 19 de março de 2022.